Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Prosperar, o teu podcast semanal sobre empreendedorismo no universo óptico. E essa edição, você já sabe, aqui na Feira Foco em Goiânia. A gente já inicia aqui te fazendo uma pergunta muito direta. Como está a saúde mental do teu negócio? Como está a saúde mental da tua ótica, do teu time? Como está a tua saúde mental? Para falar de um tema tão sensível, tão delicado, mas tão importante e relevante, agora em 2026, eu tô com ela, especialista em gestão de pessoas e RH. Mara, seja muito bem-vindo! Muito obrigada, Alexandre. Prazer estar aqui com você nesse evento ótico maravilhoso, com tanta tecnologia e inovação, e você dando o recado aí, né, da forma como você sabe fazer muito bem. Olha, te agradeço, tá, por ter vindo especialmente aqui para o nosso episódio. É um tema, como eu disse, realmente muito importante, tá em alta, muitas pessoas com dúvida dessa nova lei, se é punição, se é obrigatório, se não é. Eu queria que eu já pudesse trazer aqui uma explanação do que é essa lei, do que é essa obrigatoriedade, do que não é obrigatoriedade e também, claro, né, o que nós devemos como empresários, né? Quais são os nossos deveres ali, usando também essa nova abordagem aí que o governo agora impôs sobre os empresários. Pois é, eu acho muito importante, Alexandre, a gente trazer a informação de forma correta. Hoje a gente sabe que as redes sociais, elas têm um volume muito grande de informações e muitas vezes essas informações não chegam como elas precisariam chegar. A NR01, ela é uma norma que já existia, não é algo novo. O que veio acrescentar essa norma regulamentatória são justamente os riscos psicossociais, ou seja, sempre existiu essa norma e o foco dela era nos riscos ocupacionais. Só que a gente tem assistido a quantidade de afastamentos, atestados, pessoas com ansiedade. Brasil lidera o ranking das pessoas com ansiedade. Então, síndrome de burnout, ansiedade, depressão, e tudo isso vai implicar no bolso do empresário, porque esse colaborador, quando ele está adoecido, o que acontece? Ele vai se afastar. E isso onera para esse empresário. Então, o que o governo fez? Ele acrescentou esses riscos psicossociais. Então, o que são esses riscos psicossociais? É relacionado ao colaborador? Não. É relacionado ao ambiente do trabalho. Porque tem muito empresário que fala, eu não quero virar psicólogo de colaborador, né? Eu não vou contratar psicólogo. E a gente percebe que existe uma falta de informação adequada. Então, os riscos psicossociais, eles vão focar no ambiente de trabalho. Como no ambiente de trabalho, Mara? Um ambiente sem condições ergonômicas ideais, ele vai adoecer. Uma gestão que não seja uma gestão mais humanizada, um líder, muitas vezes ele vai adoecer. O assédio, que está muito comum, muito frequente hoje dentro das organizações. Jornadas de trabalho extenuantes, isso vai adoecer esse colaborador. Então, são 13 riscos psicossociais. Então, o que o governo quer? É lógico que ele quer diminuir os afastamentos aí do INSS, porque com certeza isso representa um custo para o governo. Então, o que o governo fez? Vamos acrescentar essa norma os riscos psicossociais, ou seja, pedir para que os empresários tenham essa visão da importância do ambiente de trabalho para o não adoecimento desse colaborador. Né? Se você buscar aí na sua experiência de vida, com certeza você teve um líder ou você teve um colega de trabalho que de repente não estava legal e acabou te contaminando. Então é justamente minimizar esses ambientes tóxicos, porque é justamente isso que adoece o trabalhador e faz com que o trabalhador se afaste. E uma pergunta que muitas vezes os empresários me fazem, fala, Mara, mas às vezes esse funcionário ele não teve um problema dentro do ambiente de trabalho, às vezes é um problema que ele trouxe de casa, do sistema familiar, e eu vou ser responsável por isso? É uma pergunta que me faz. Então é importante perceber que quem quer ter sucesso, quem quer ter trabalhador com alta performance, precisa cuidar da ambiência. Então é isso que essa lei vem fazendo. Anteontem, né, o ministro André Mendonça suspendeu por 90 dias qualquer tipo de sanção ou de punição ou de multa. E eu achei
excelente essa ideia, por quê? Porque a gente precisa conceituar melhor o que que é assédio, precisa verificar, né, o que vai acontecer, o que está acontecendo dentro dessa empresa. Dentro da NR01, hoje, Alexandre, nós temos um programa, e é um programa que, inclusive, eu fiquei muito feliz, porque eu vi por parte do setor óptico essa preocupação. Ah, Mara, mas na minha ótica eu tenho só seis funcionários. Eu preciso? Precisa, porque é uma nova lei, e as empresas, nesse período de 90 dias, que não se adequarem, com certeza elas vão, né, ser chamadas a essas novas adequações. Então, eu achei legal, porque assim, a maioria das óticas, apesar que tem óticas que têm filiais em vários estados, mas a gente pega um número de colaboradores que não são 300, 400, 500, né, dentro de uma ótica, geralmente 6, no máximo 10. E eu vi que existe uma preocupação, e essa preocupação é muito importante, porque quem gera resultado, quem dá lucro, você pode ter o melhor produto, mas se você não tiver um colaborador que saiba atender esse cliente, que esteja bem, né, bem-humorado, receptivo, ele vai atrapalhar na sua venda. Sem contar que tem aquele ditado antigo, né, Alexandre? Uma laranja podre põe o saco a perder. Então, às vezes, uma pessoa que está ali na sua empresa, ela acaba contaminando o ambiente e isso acaba contaminando toda a sua empresa. Então, é importante que o empresário saiba e tenha essa visão que fazer investimento nesses programas, que é o que a gente chama de wellness, né, de bem-estar corporativo, é justamente investir no maior capital que você tem, que é o capital humano. Você pode ter uma marca de óculos maravilhosa, um produto de excelente qualidade, mas quem vende são pessoas, né? São pessoas. Mara, nós entendemos a importância e nós entendemos que tudo é de pessoas para pessoas, mas vamos lá, a gente tem a contribuição que indifere o tamanho da empresa, ela é obrigatoriamente mensal, aquela contribuição com o INSS e etc. Foi então instituído essa obrigatoriedade agora para a empresa, então a gente foi repassado para a empresa. E quando a gente fala de um pequeno negócio, de 4, 5, 6 colaboradores, qualquer 1.000, 1.500, 2.000 reais onera para esse negócio a ponto de deixar de ser viável o negócio. A gente não viu nenhuma contrapartida do governo em, olha, então a gente vai te trazer um desconto, a gente vai te trazer um benefício A, um benefício B. Pelo contrário, a gente viu mais uma responsabilidade sendo passada para o empresário. Nós também estamos vivendo, o Brasil é o país número 1 no mundo em aplicação de atestados, né? E isso de forma desenfreada. Eu vou dar um exemplo. O funcionário que quer ser mandado embora, ele não mais pede demissão. Hoje ele vai lá e ele pede um atestado agora por afastamento psíquico, ele pede um atestado porque ele está com síndrome do pânico e ele consegue 15 dias de atestado. E eu vejo leis, e são muito importantes essas leis para defender de fato ali o psicológico do ser humano. E do colaborador, mas e a empresa, onde ela fica nesse? Porque sem empresa não há emprego, sem empresa não há lei, sem a empresa não há também o ambiente onde pode se pagar o salário e até contribuir com o governo. Eu vejo hoje esse pequeno empresário desassistido dessa informação, eu vejo esse pequeno empresário hoje desassistido, por exemplo, quando ele precisa do governo para contribuir num caso como esse, né? Como que você vê essa situação, empresa versus colaborador, imposto que continua sendo pago da mesma forma, versus agora eu como iniciativa privada tenho que pagar isso de forma pessoa jurídica pro profissional de psicologia. Como que você vê essas duas situações? Bom, Alexandre, eu também sou empresária, também pago impostos, num país onde a carga tributária é a mais alta, então sempre a corda arrebenta do lado do empresário, a gente sabe. Nessa visão, concordo com você que aumentam as obrigações e não se veem as contrapartidas. Nesse programa de NR01, o lado bom que eu vejo é uma atenção que o empresário ele vai ter que ter para esse colaborador. Porque hoje nós temos assistido ao adoecimento das pessoas,
né? Dentro das empresas, eu tenho 35 anos de mercado, eu passo por grandes corporações e a gente vê o quanto o estilo de liderança, o quanto as condições de trabalho adoecem muitas vezes esse trabalhador. Então, eu acho interessante esse programa porque vai ter um olhar. O primeiro olhar foi o quê? Das doenças ocupacionais. Então, o funcionário ele tem que usar o EPI, não é isso? Ele tem que ter condições ergonômicas satisfatórias para que esse indivíduo produza, mas além da mão de obra, a gente tem um cérebro que pensa também. Então, é importante ter esse olhar. Concordo plenamente com você, do que você colocou. Nós, enquanto empresários, a gente está sempre sendo taxado, né? E essa norma NE01, a gente sabe que hoje você não faz nada desvinculado do E-Social. Então, quando você vai fazer, né, o PGRO, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é obrigatório, antigamente não tinha, né, a segurança do trabalho. Hoje a gente vê que a segurança do trabalho é uma área da empresa imprescindível, né? Então a gente vê que com o desenvolvimento da sociedade foram agregando, e da mesma forma que agregam serviços, agregam também obrigações, infelizmente. Então a visão hoje, o que é? Todas as empresas tenham esse olhar para a saúde mental do colaborador. Mas quando fala saúde mental do colaborador, muitos empresários olham pro colaborador. Não. O que a NE01 quer é que o empresário ele tenha um olhar para o ambiente. Se você é um líder, se a sua empresa é uma empresa que o clima organizacional é positivo, que você cumpre todas as obrigações do ponto de vista de segurança do trabalho, de clima organizacional, não tem por que se preocupar. Agora, tudo que é novo gera desconforto. E o empresário, o primeiro desconforto do empresário, o que é? É o bolso, né? Porque ele vai ter que realmente colocar a mão no bolso. Agora, nós sabemos que nós vivemos num país em que existem as leis, e por isso eu achei interessante o ministro André Mendonça suspender, porque senão a gente vai criar uma outra indústria de multa em cima do empresário. Não, você não está de acordo com o NR1, vamos multar. Né? Então, precisa ter critérios para que isso seja feito. Precisam haver critérios, inclusive, na conceituação dos riscos psicossociais. Porque todos os programas hoje, Alexandre, eles têm que ter duração de 12 meses. Não adianta você fazer uma palestra uma vez por mês na sua empresa, não adianta você só ter aquele olhar de cipate. Você vai precisar de um programa onde esses colaboradores participem, onde eles possam ser ouvidos, tanto que todos os programas precisam ter um canal de denúncias, né? Então, quando você é uma das normas lá do Ministério, todos os programas voltados para a NR01 tem que ter o canal de denúncia, para que esse colaborador ele também tenha oportunidade de fazer a denúncia. Agora, a gente sabe que existe um viés subjetivo em tudo isso. Quando a gente fala de assédio, se você vira para uma colega de trabalho e fala, nossa, você está linda hoje, como elogio, ela pode interpretar como um assédio. Então, assim, é preciso que haja realmente uma conceituação desses riscos psicossociais, é preciso que as empresas estejam informadas, né? Porque a preocupação, o que é? Entrou dia 26 de maio em vigor, né? Então, todo mundo tem que estar com os programas de saúde mental implantados. Mas é tudo novo, então precisa se construir essa cultura de saúde mental. Não gosto nem de falar de saúde mental, porque as pessoas pensam em doença, mas construir. Mas é uma saúde mental, né? Mas é preciso construir uma cultura. Por exemplo, eu presto consultoria para uma grande empresa, não vou citar o nome, uma grande empresa mesmo. E quando eu cheguei para prestar a consultoria, a sala dos colaboradores de descanso era insalubre, né? Então foi o que eu falei para a CEO da empresa. Falei, se fosse a minha empresa,
eu teria vergonha de colocar os meus colaboradores para descansar ali. Mara, né? mas aí um exemplo que você está me trazendo, que eu concordo, Uhum. eu vi agora, né, uma notícia agora de uma grande vinícola no sul do Brasil mantendo salário escravo, né, e parece que isso era normal no sul, a gente está falando do sul do Brasil, então existem, né, agora na Bahia, chineses sendo tratados, chicotadas, então são casos extremos, mas eu vou dar um exemplo. Vamos trazer para o mercado óptico. Como que eu faço, então, o colaborador que está indo no sindicato trabalhista trazer uma denúncia porque ele foi adicionado no grupo da empresa com número pessoa física e é um grupo de informação. Então, o que é assédio, o que não é? Estão levando para um lado que daqui a pouco não tem mais controle. O empresário ele está totalmente desassistido a ponto de eu não sei o que eu faço. O que é, o que não é. E é por isso, Alexandre, que a gente precisa reunir, informar, buscar informação. Eu acredito que nada que é, né, introjetado de forma radical funciona. Então, nesse primeiro momento, eu acho que as empresas precisam sim discutir. Em termos de recursos humanos, eu vejo que eu passo por muitas corporações, nós temos os subsistemas da área de recursos humanos, e são pouquíssimas empresas que fazem todos os subsistemas rodarem. Né? Às vezes a empresa pequena, eu estava conversando com um empresário do ramo óptico, e ele falou, Mara, mas esse dia eu tive um problema porque a pessoa que eu dei aumento para uma pessoa e a outra pessoa falou, eu sou mais velha de casa, e por que você deu para outra? E aí eu falei para ele, você precisa ter um plano de cargos, carreiras e salários. Ele falou, não, mas eu só tenho 4 funcionários. Eu falei, mas você precisa de um plano para que você tenha critérios. Né? Ouvi também um profissional, um empresário do ramo óptico dizendo, Mara, parece que elas não têm meta, né? Chega no final do mês, ficam apavoradas. Eu falei, isso aí é gestão. Então, precisa ter metas diárias. Então, é preciso também profissionalizar esse colaborador que trabalha na área óptica. Eu estava até parabenizando o seu assistente ali pela abordagem dele na venda dos livros. Você vê que é uma pessoa preparada. Ele foi preparado para fazer isso. Então, as pessoas que estão nessa área, e independente se eu tenho 3 funcionários, 4 ou 10, nós precisamos profissionalizar a área de gestão de pessoas. Eu preciso ter critérios. Aí sim a gente vai conseguir discutir. Então, é uma norma que ainda vai dar muito o que falar, mas é um início para que as empresas, os empresários tenham um novo olhar em cima do seu colaborador. Não só como sanção, como punição ou como mais uma obrigação do governo, mas como uma oportunidade de repente, olhar para esse colaborador de uma forma diferente. Porque uma pessoa que ela não tem o perfil, ela não vai conseguir vender óculos. Ela não vai. Ela pode ser educada, ela pode chegar no horário certo, ela pode não matar serviço, mas ela tem que ter o perfil. Então, não adianta você empregar a sobrinha, né? Porque seu tio pediu para você empregar ela em uma das suas lojas, porque você vai fazer um favor familiar e você não vai ter resultado. Então, a gente precisa profissionalizar, seja no recrutamento, seja na seleção, precisamos colocar a pessoa certa no lugar certo. E ser humano, né, Alexandre? Você fala muito bem disso nos seus livros, né? Você precisa ter o perfil, você precisa treinar, você é mentor aí de tantas pessoas e você sabe o quanto as pessoas precisam de mentoria para que possam desenvolver suas competências, as suas habilidades. Eu estou, assim, esperançosa para que esse olhar dos líderes, dos empresários, em relação aos seus colaboradores, seja um olhar mais humanizado. E vou te dizer, né? Eu prestei consultoria numa grande escola aqui em Goiânia e os funcionários não tinham sala de descanso, dormiam em cima de um papelão na quadra de esportes. Nós estamos no século XXI, né, com a tecnologia, com a IA, robotizando tudo, e não é possível que as pessoas ainda sejam tratadas como objetos, como coisas. Então, é nesse olhar de humanização, e quando eu falo de humanização, não é que você vai passar a mão na cabecinha do seu colaborador, mas você vai ter instrumentos reais
de desenvolvimento, critérios de bonificação, critérios e, principalmente, profissionalizar. O brasileiro, ele ainda acha que ele está fazendo favor para o patrão. Não. O patrão tem que se colocar no lugar de patrão, o empregado tem que se colocar no lugar de empregado, sem confluir essas relações. E as regras têm que ser claras. Então, é preciso treinar, profissionalizar, e essa exigência, tanto do empresário como do colaborador, a gente tem que encontrar um caminho comum, porque eu sei exatamente o que você está falando. Né? A pessoa, ela vai postergando, ela vai mudando o comportamento, porque ela não quer pedir demissão, ela quer que você mande embora. Nós sabemos que nessa relação não são dois lados, são três. O do empregador, o do empregado e o do governo. E geralmente, na maioria das vezes, é o empregador que perde. Né? Então, a gente precisa realmente. E essa NR01, ela vai possibilitar para a gente essa discussão em termos de liderança, condições de trabalho, jornada. Hoje, o que eu vejo com o WhatsApp? Tem líder que 11 horas da noite está mandando mensagem para o seu colaborador. 11 horas não está dentro da carga horária dele. Então, nós precisamos estabelecer limites também. As obrigações do colaborador e as obrigações do empregador também. Mara, bem, algo que já existe há bastante tempo, que é RH terceirizado, eu não sei se é esse o termo que é mais utilizado, mas ainda é distante do mercado óptico, e a gente sabe que um dos pontos que o dono de ótica mais sofre é com pessoas e ele não sabe o porquê. E talvez a solução esteja no RH bem feito. Só porque eu não tenho condição de ter um RH, porque afinal eu tenho um negócio com 3, 4 colaboradores, que é a média nacional. Hoje, segundo a Associação Brasileira da Indústria Óptica, a gente tem 75 mil empresas do KNAI óptico abertas. Tá? A gente teve um recorde em abertura em 2025, então é um dado bem atualizado. Então, a gente está falando que a média nacional é até 4 colaboradores em cada é um mercado de 30 bilhões ano, e é um mercado ainda assim muito amador quando se trata. Você está vendo a feira, muitos equipamentos, muita tecnologia, mas ao mesmo tempo eu sou um mercado amador no cuidado com as pessoas, no relacionamento com a pessoa, com processos, e às vezes é tão simples isso, trazendo alguém, um profissional que não precisa única e exclusivamente trabalhar dentro do meu negócio, bater ponto, ser um CLT. Isso. Qual é a solução que hoje a Mara e a gestão de pessoas consegue fazer, e se é possível aplicar isso para um pequeno negócio também? Isso. Eu acredito, Leandro, que até o fato de ser um pequeno negócio, né, serem poucas pessoas, de 4 a 6 colaboradores, é excelente. Né? Eu, por exemplo, eu passo por várias empresas e eu faço a consultoria, eu organizo todos os subsistemas, preparo as pessoas que estão ali para que a minha permanência não seja eterna, né? Porque, como você disse, uma empresa que tem 6 funcionários, como é que ela vai onerar a folha dela contratando um profissional de recursos humanos? O que a gente precisa hoje é, dentro desse universo, mesmo pequeno, preparar alguém para essas tarefas. Né? Por quê? Porque senão você vai ter retrabalho. Uma pessoa que é mal selecionada, que é mal recrutada e mal contratada, o que vai acontecer? Você vai demitir, você vai ter custos. Né? Então, assim, o Brasil, não só no ramo óptico, mas na maioria, a gente tem um retrabalho muito grande porque a seleção é mal feita. Você percebe nos anúncios que são feitos. Não precisa experiência, né? Basta ter um celular ou ser pontual. Então, assim, você vê absurdos. Então, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite do Leandro para participar desse evento, para estar, né, inclusive aqui com você e trazer essa questão, porque eu senti por parte do sindicato de óticas essa preocupação. Legal. Então, o questionamento que o Leandro me fez foi: Mara, como é que a gente pode melhorar, né, os profissionais que atuam na área óptica? Então, não só na NE01, mas preparar de uma forma geral. Porque se eu tenho 6 funcionários, um time de 6 funcionários tem que rodar redondinho, que é diferente de uma empresa que tem 600 funcionários, 1.000 funcionários. Então, eu vejo com bons olhos, né, Leandro? E acredito... Alexandre,
esse olhar para profissionalizar esses profissionais, eu acho que é fundamental. Não só no ramo óptico, mas em todas as empresas que às vezes pensam, tem pouco funcionário, não preciso. Eu preciso sempre, Alexandre. O RH é muito além de que, então, simplesmente cuidar das pessoas, cuidar dos processos para que aí as pessoas estão bem assistidas, né? Preparar as pessoas que estão frente aos processos. Legal. Porque a coisa que a gente mais vê é a pessoa errada no lugar errado. Legal. As contratações ainda são muito no QI, né? Eu tenho um amigo que ele é legal, vou te indicar, né? Então, hoje a gente fala muito da gestão por competências. Hoje eu implanto, por exemplo, estou indo para o Ministério Público de Palmas na próxima semana para fazer a implantação do modelo de competência. Por que o modelo de competência? Você só fica se você tiver competência para exercer aquela função. Que legal. Então, valores como se mora perto, mora longe, se bebe, se não bebe, se tem filho, se não tem, isso aí deixou de ser critério para admissão. O critério para admissão é, né, você ter as competências e habilidades necessárias para você atuar. Você concorda que no ramo óptico, até a forma como você pega no óculos faz toda a diferença? Total. Ontem eu estava ali num estande e o rapaz foi me mostrar as armações. E a forma como ele pegava nas armações fazia toda a diferença. A forma como ele colocava no mostruário. Verdade. Então, assim, é o toque sutil. Eu não posso colocar uma pessoa que não tem essa sutileza e habilidade fina nas mãos para mexer. Eu tenho que ter, sim, atenção, né, no seu cliente. Aqui eu andei em todos os estandes. Você vê uma diferença de abordagem. Legal. E essa abordagem faz toda a diferença. Total diferença. Então, nós precisamos, sim, preparar esses profissionais. Eu vi que você dá mentoria principalmente para as pessoas na área de gestão. Sim. Né? A gente precisa também mentorar essas pessoas para que elas sejam líderes de pessoas que geram resultados. Esse é o desafio. Né? Então, assim, é um desafio não só do ramo óptico, né, de todos, né? De todos. Mas eu tenho esperança, eu acho que nós estamos num processo de desenvolvimento, já melhorou muito. Sim, sem dúvida. Eu tenho 35 anos aí que eu estou no mercado, então eu já vi grandes avanços, mas ainda são insuficientes para aquilo que a gente espera. Né? Bem, se você ficou comigo até agora, você não vai sair desse vídeo sem antes deixar o teu like, se inscrever nesse canal para não perder conteúdos de tanta informação e valor como esse. Claro, você vai compartilhar também com a tua equipe, você vai compartilhar esse vídeo também com quem precisa adquirir esse conhecimento aqui. Mara, aonde eu consigo encontrar, então, os teus contatos, as tuas redes sociais, para que a gente possa bater um papo mais próximo, entender o que você pode me atender, o que você consegue me aconselhar, aonde a gente encontra a Mara? Bom, as minhas redes todas são Mara Suassuna. Facebook, LinkedIn, Instagram. Então, colocou Mara Suassuna, me acha. E o meu telefone, que eu faço questão, né, de fazer um atendimento personalizado, é 629-9994-5294. Você que é empresário da área óptica, vai vir muita coisa boa por aí, via sindicato. Estou vendo a preocupação nessa área de gestão de pessoas. E qualquer coisa que precisar, Alexandre, eu estou à disposição para agregar. Se você que é empresário da área, Mara, eu gostaria que você viesse fazer uma palestra aqui na empresa para falar sobre ME01, eu estou à disposição. Eu quero realmente contribuir. Eu tenho um genro que tem 40 anos que está aí no mercado, e a minha alegria é ver, né, poder desenvolver pessoas e agregar valor às empresas de quaisquer que sejam as categorias, né? Legal. Mara, uma frase para a gente encerrar com chave de ouro aqui, uma frase de vida que o empresário, seja de qual for o segmento, precisa ter ali no coração. O maior capital e o maior investimento que você pode fazer é no seu capital humano. Invista no ser humano, porque é ele que gera lucro para você e para sua empresa. Obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, beijo no coração, até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Tchau!